Aleluia. Oh, Pai, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Pai. Você pode dizer, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Pai. Tu és tudo para nós. Não há nada mais importante do que a Tua presença, Pai. Oh, Pai, não tem nada mais importante do que a Tua presença. Tu és tudo para nós. Tu és tudo, 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 tudo. Tudo para nós, Pai. Não existe nada, Pai, mais importante do que Ti. Não existe nada mais importante do que a Tua presença. Oh, não há nada que esse mundo possa oferecer, Pai, que é mais importante, que nos satisfaz mais do que a Tua presença, Pai. Tu és tudo para nós. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Oh, a nossa vida não faz sentido sem a Tua presença, sem a Tua graça. Eu Te dou graças, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma manhã, Senhor, expostos à Tua presença, à Tua unção. Pai, nós não somos nada sem Ti, mas em Ti sabemos, Pai, que temos acesso a tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós através de Jesus Cristo na cruz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por causa dele nós temos acesso a Ti, Pai. Oh, nós Te damos graça, Pai, pela Tua vida em nós, pela manifestação da Tua presença em nós e através de nós, sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Ei, obrigado, Pai, porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar outro, eu vou enviar outro. Oh, Ele nos enviou o Consolador, Ele nos enviou o Espírito Santo. Aleluia, e a palavra diz que Ele é da mesma espécie, tão divino quanto. Na verdade, o Espírito Santo é Deus, e Deus resolveu habitar em nós, para nos instruir, Pai, para nos consolar, para expressar a paternidade divina. Temos um Pai bom, um Pai de amor. Ei, um Pai de amor. A Bíblia diz que Ele é um Pai que se compadece das nossas fraquezas. Oh, a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. Aleluia. Obrigado, Pai. Que bom. Temos segurança em Ti. Temos vida, paz em Ti. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas diz que Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, em todos os aspectos, Pai. Nós podemos desfrutar da vida em abundância que o Senhor conquistou para nós. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. O Senhor o deu autoridade e poder. E Ele disse, Pai, que da mesma forma que o Senhor o enviou, Ele nos enviaria. Por isso, Pai, existe poder disponível, existe graça disponível, existe unção disponível, porque nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Temos um Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Temos um Pai. Temos um Pai. Temos um Pai. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Se você entrou nesse lugar se sentindo só, aleluia, a revelação da paternidade de Deus chega ao teu coração agora mesmo. Você não está só,
você nunca esteve só. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos um Pai e Ele está conosco. Ele prometeu. Não foi uma promessa vaga, não foi um discurso de político, não. Ele disse: você nunca estará só. Nunca estaremos sós. Temos um Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque em Cristo somos completos. Em Ti existe paz, existe alegria. A vida zoe de Deus. Obrigado, Senhor. O Shalom de Deus. Suprimento divino. Paz, alegria. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus bom. Aleluia. 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 Deus é bom. Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Eita, louvor poderoso. Deus é bom. Amém, queridos? Você está feliz nessa manhã? Eita, Deus bom. Deixa eu compartilhar um pequeno testemunho contigo. Aleluia. Hoje o nosso filho são crianças ainda, né? E você sabe como é que é criança. E aí, ele acordou e disse assim: pai, eu não quero ir na igreja. Eu falei: é mesmo? E por quê? O que você quer fazer? Aí ele disse: eu quero ir lá no Mari Park, tá sol. Aí você quer ir lá no Mari Park? Né? Quem não sabe, o Mari Park é ali na Vieira e é muito fixe. É um parque aquático. Aleluia. O Mari Park não está patrocinando esse momento não, mas é muito legal. E ele disse que queria ir no Mari Park. Né? Eu disse para ele, na hora o Espírito Santo me lembrou de uma música. Oxe, tem uma chave no meu bolso. É as chaves dos céus. Estou brincando. Então, ele disse assim, eu quero ir no Mari Park. Eu disse para ele, na hora o Espírito Santo lembrou de uma música. Eu quero compartilhar isso contigo, para trazer a paz como a mim e minha esposa, para que você tenha segurança naquilo que você está a fazer. Sabe, queridos, nossos filhos, eles são expostos a uma pressão muito grande no mundo. O mundo mudou e o mundo é diferente do que nós experimentamos quando a gente era da idade deles. Amém? Existem novas facilidades, mas também novos desafios. E a gente, às vezes, como pais, a gente fica tentado a não fazer o que a palavra diz que é certo. E aí, na hora, o Espírito Santo me lembrou de uma música, eu acho que essa música não tem tradução dela para o português, mas a gente pode traduzir em nome de Jesus. Amém? E essa música, ela começa assim. Só para você, é uma música acho que é Elevation Worship. Gastando aqui o inglês. Diz assim, olha: vovó costumava orar em voz alta, perto da sua cama, todas as noites. Para mim, soava como um murmúrio, como se ela estivesse fora de si. Isso é um jovem que ele canta ali mais ou menos o seu testemunho. E aí ela disse: garoto, esse tipo de oração foi o que salvou a minha vida. Você deveria tentar algum dia. Aí ele canta: e agora eu sei que ela estava certa. E aí ele começa a dizer, ela estava conversando com Jesus, e aí depois ela diz assim: mamãe costumava me arrastar para a igreja, nas manhãs de domingo e quarta-feiras à noite. Eu falei, está na mesma visão. E aí ele diz assim: calça caqui e camisa polo. Cara, eu fazia uma confusão.
E ele diz, olha, e ela disse para mim, filho, um dia você irá me agradecer por ter Deus na sua vida. E aí ele diz, e sim, eu sei que ela estava certa, mamãe estava certa. Porque agora, aí ele conta na música, porque agora eu estou conversando com Jesus. Essa música é linda, irmãos, essa música é maravilhosa, é muito linda mesmo. E eu quero contar isso como testemunho para vocês, para que vocês, irmãos, entendam o seguinte, existe uma fase da vida das crianças, né, como crianças, que elas não têm condição de decidir pelo que é certo e o que é errado. Então, pais, você não tenha receio de ficar firme na palavra e naquilo que você sabe que é o certo, porque isso vai salvar a vida do seu filho. Amém? Não negocie os princípios da palavra de Deus por aquilo que o mundo diz que é certo. Amém? O que é certo é o que a palavra diz. E vai ter momentos mesmo, querida, onde a gente vai ter que trazer os filhos. Talvez eles não queiram, talvez naquele momento ali eles não vejam a importância dessa ação. Mas, irmãos, deixa eu te dizer aquilo que um dia salvou a minha vida, salvou a sua vida, é aquilo que continua salvando o ser humano, seja de que idade for. Amém? Crianças são assim. Eu acabei de contar um testemunho que nós precisamos, hoje pela manhã, nós precisamos mostrar ao nosso filho a importância de ir para a igreja, mas ao mesmo tempo, essa mesma criança, ontem, estávamos no carro, na viatura, eu até encontrei um irmão aqui da igreja, e a gente começou a ouvir uma música de Eliezer, acho que era de fé em fé eu vou. E eles disseram para mim, pai, abaixa o vidro. Eu falei, para quê? Porque eu quero cantar para a cidade inteira ouvir. E aí eu abaixei o vidro e eles começaram a gritar, de fé em fé, Aí daqui a pouquinho, passamos num lugar lá, o Mateus, pai, o cara fez assim para mim, para eu calar a boca. Eu falei, larga para lá, continua cantando. E aí passava nos lugares, o povo dava tchau para eles. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A palavra está chegando no coração dos nossos filhos. Graças a Deus pela igreja de crianças, né, o departamento infantil. Graças a Deus porque nós estamos numa igreja que nós investimos com força nessa geração. Igreja para nós não é a igreja de amanhã, e crianças para nós não é a igreja de amanhã, irmãos, é a igreja de agora. Amém? É a igreja de agora. Eles têm influenciado outras crianças na geração deles, eles têm ministrado a palavra, então eles são a igreja de agora, não é de amanhã não. Se a gente esperar amanhã para ver os nossos filhos como igreja, talvez amanhã seja muito tarde. Está comigo? Eles são de agora, então você precisa ministrar para eles agora. Sabe, irmãos, eu quero aproveitar mesmo e honrar toda a equipe do departamento infantil, sabe, irmãos e irmãs que estão lá, irmãos, dedicando a vida deles para alcançar os nossos filhos. Eles são dignos de honra. Sabe, não pegue o seu filho de qualquer jeito. A hora que você passar por lá, agradeça a pessoa, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo investimento que você fez na vida do meu filho hoje. Sabe, honra mesmo aquelas pessoas, porque elas estão depositando sementes divinas na vida dos nossos filhos. Amém? Então, isso que é o meu pequeno testemunho. Antes da gente iniciar, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo juntos. Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio na manifestação do Teu Espírito. Pai, nós não estamos aqui para ouvir a palavra de um homem, a ideia de um homem. Por isso, Pai, eu me submeto completamente à Tua unção, à Tua direção, à Tua vontade, Pai. Eu oro para que o Senhor mesmo fale aos nossos corações nessa manhã. Na minha própria força eu não tenho muito para dar para os meus irmãos, mas eu sei, Pai, que o Senhor em nós é a esperança da glória. O Senhor deseja alcançar a cada um aqui, o Senhor deseja falar a cada coração aqui. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração como terra fértil, Pai, nos submetemos à Tua unção. Obrigado pela Tua unção para a gente aprender aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda. E também a Tua unção sobre a nossa vida, Pai, para ensinar, para pregar,
Muito obrigado, Pai. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que coisa boa. Deus é bom. Hoje, eu realmente não buscando do Senhor ontem, eu não tinha nenhuma percepção no meu coração para ministrar. E hoje pela manhã Deus falou comigo, né, acerca de um assunto chamado crescimento. Amém? Crescimento não é algo fácil. Não é assim? Se você se lembra aí quando você era né, jovem, né, você ainda é jovem, aleluia. Alguns mais, outros menos. Amém? Aleluia. Vou fazer igual o Chaves, se você é jovem ainda, né? Tem gente que não conhece Chaves, você não sabe o que você está perdendo. Aleluia. Então, o crescimento, ele não é algo muito simples, muito fácil, né? Com o crescimento a gente vai errar, amém? A gente não nasce pronto, eu estou falando de nascer de novo pronto. A gente nasce salvo no Espírito, amém? Nós estamos prontos no Espírito e por isso vamos para o céu. Aquilo que Jesus disse, né, sobre o vinho novo, odres novos, isso já aconteceu conosco. Nós recebemos um novo Espírito, nascemos de novo e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, amém? Mas a Bíblia fala, e eu já disse aqui mais algumas vezes, vou repetir, a Bíblia diz que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos, processo, e vamos ser salvos um dia. Essa é uma relação entre passado, presente contínuo e futuro. Passado, fomos salvos. No dia que você levantou suas mãos, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você foi salvo e por isso você vai para o céu. Porque quem nós realmente somos, Espírito, é salvo. Por isso nós vamos para o céu. Agora a Bíblia diz que nós temos uma alma e Paulo faz referência a esta alma como um processo. O que significa isso? A gente nasce, né, naturalmente falando, a gente aprende um monte de coisa certa e um monte de coisa errada. Aí um dia a gente nasce de novo e descobre que algumas coisas estavam erradas. Só que daí para a gente mudar é um processo, a gente não muda da noite para o dia. Amém? Por exemplo, se você mora em Belo Horizonte, você não para de torcer para o Atlético e torce para o Cruzeiro da noite para o dia. É um processo. Oh, aleluia, Deus falando na terra, Deus bradando. Estou brincando, viu, gente? Nós amamos os nossos irmãos atleticanos e eles são a prova da misericórdia de Deus. Mas, irmãos, olha só, você não pensa diferente, não muda pensamentos da noite para o dia. Você está comigo? Tem coisas, por exemplo, vamos supor, tem pessoas que, por exemplo, eles têm alguns certos tipos de atitude, e é um processo, a palavra, segundo o próprio Paulo, ela vai nos lavando. A palavra vai renovando a nossa mente. O que é isso? Isso é um processo, a gente ouve, e é como fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então estamos a ouvir a palavra, essa palavra ela começa a produzir fé no nosso coração, até que um dia a gente toma o passo certo de pisar fora do barco. Que barco? Aquele barco da ignorância, o barco do erro, o barco do situações erradas ali. Que às vezes a gente, por causa da cultura, por causa do passado, por causa de tudo, a gente às vezes demora um pouco para vencer algumas coisas. Né? E como que a gente vence? Pela palavra. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Isso não é um slogan de um partido político, isso é a Bíblia que diz. Você está comigo? E conhecereis a verdade da palavra, e a verdade nos libertará. A palavra nos liberta diariamente. Certa vez alguém me perguntou, pastor, vocês têm, isso lá em Londres na época, pastor, vocês têm culto de libertação? Eu falei, temos. Ele é quando? É todo dia que tem culto. Ele, por quê? Porque todo dia que tem culto a gente prega a palavra, a verdade. E a verdade que liberta. Você não é liberto, irmãos, de conceitos na mente, porque eu vou chegar e impor as mãos sobre você. Não é assim que vai acontecer. Queria muito que fosse, ia ser muito mais fácil. Amém?
vamos impor a mão aqui e você vai receber uma medida de fé a todo mundo. Não é assim que funciona. Está comigo? Jesus, quando ele começa a explicar alguns conceitos de fé, ele fala claramente, fé vem pelo ouvir, por ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Não é por imposição de mãos. Você não muda pensamentos por imposição de mãos. Eu sei que a unção despedaça o jugo, mas, irmãos, são manifestações específicas da unção da parte de Deus. Que jugos são esses? Por exemplo, o jugo da doença. Quantas vezes nós vimos aqui na igreja curas instantâneas? Por quê? O que é isso? A unção despedaçando o jugo. A unção do homem, não. A unção de Deus através do homem. É diferente, está comigo? Então, esse processo de crescimento, de conhecimento da palavra, é algo progressivo. Não é da noite para o dia. E esse processo, irmãos, ele tem a parte de Deus e ele tem a parte do homem. Agora, muitas pessoas falham em não entender e não discernir o que é de Deus e o que é do homem. Você vê pessoas, por exemplo, pensando que tudo é Deus. E aí usam versículos como, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não estiver envolvido. E aí pensa, ok, já que é assim, Deus vai fazer da minha vida o que Ele quer, na hora que Ele quer. E sabe como é que é, meu irmão? Eu não fui porque Deus não abriu a porta. Deus tem preferências na vida de alguém. E esse tipo de conceito nos coloca numa posição de passividade diante de Deus. Mas Deus nunca nos chamou para sermos passivos diante do mundo. Está comigo? Deus nos chamou, pelo contrário, Ele nos chamou para nos capacitar, nos dar unção e graça, poder operando dentro de nós, para que a gente faça aquilo que não poderíamos fazer na nossa própria força. Mas ainda existe uma posição de sair do barco, uma posição de nos colocar em movimento. Amém? Muita gente não entra no chamado de Deus para a vida dela, porque ficam sempre a pensar, Deus não tem plano na minha vida, Deus não tem plano na minha vida. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Deus, não precisa levantar a mão não, Deus não tem plano na minha vida. Deus, olha que lindo, aí vê alguém se despontando no ministério, avançando, correndo a carreira, aí dizem, olha que coisa linda, Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Irmãos, Deus tem um plano na vida de todo mundo. Para a gente começar aqui, nível 0, nasceu de novo, a Bíblia diz que você é um ministro da reconciliação. O que significa? O que é a reconciliação? Que Deus nos reconciliou com o mundo, Ele nos justificou, nos salvou, e agora o desejo de Deus é que o mundo seja salvo, e os que são salvos, segundo Paulo escreveu ao Timóteo, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está comigo? O que significa isso? Eu e você, no dia que nós nascemos de novo, dia 0, somos responsáveis por sermos replicadores das boas novas. Dizer ao mundo aquilo que Jesus Cristo já fez, que o mundo já é perdoado. Ele só precisa saber disso. Para que ele seja salvo, para que ele receba a obra da cruz. Amém? Então, no mínimo, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Agora, abra aí, para você ver uma coisa, Efésios no capítulo 4, verso 11. E eu quero, enquanto você vai abrir em Efésios capítulo 4, verso 11, então você pode acompanhar aqui pelo telão, inclusive aquele ali vai ser consertado amanhã. Em nome de Jesus. Por enquanto você está olhando assim, parece que está piscando, mas vai ser, obrigado meu Deus. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim, Ele quem? Deus, através de Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para... Agora observe, uns, outros, não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora observe o 12, com vista, para que isso? A Bíblia está falando aqui dos 5 dons ministeriais. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. 5 dons ministeriais não é um título que você dá para alguém para segurar aquela pessoa na igreja. 5 dons ministeriais não é um plano de cargos e salários. Amém? 5 dons ministeriais não é uma hierarquia dentro da igreja. O que está escrito em Coríntios e também em Efésios nesse texto é simplesmente a ordem que aqueles dons foram surgindo. Amém, irmãos?
E aí, esses dons que são completamente diferentes, são para quê? O verso 12 vai dizer, qual que é o objetivo dos 5 dons ministeriais? É para dominar a igreja? É para manipular a igreja? É para... Não, a Bíblia diz aqui, ó, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quantos são santos aqui? Nem todo mundo, que bênção, nós vamos ter nascimento, novo nascimento hoje. Só uns 40% são santos, que coisa boa. Vamos fazer um apelo e Jesus vai varrer aqui. Quantos aqui são santos? Lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, justificados. Amém? Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Amém? Ele nos justificou. Ele levou sobre si o pecado. Amém, irmãos? Aleluia. Não é o objeto da nossa ministração, depois a gente fala sobre isso. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Observa o 12 aqui, vamos quebrar ele aqui em alguns pedaços. A Bíblia diz que os 5 dons ministeriais, o corpo local, o objetivo dele é para edificação do corpo de Cristo, né? Olha só. Para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? O serviço que cada um aqui tem para o Senhor. Nós não estamos aqui simplesmente como consumidores. A ideia de Deus não é encontre uma igreja e seja um consumidor. Não. A ideia de Deus foi que eu e você nos envolvamos. Em que, pastor? Deus não me falou nada. Deus não te falou nada? Faça aquilo que está nas suas mãos. E no processo, no caminho, Deus vai te direcionando. O apóstolo Guto, ele fala algo muito interessante. Ele diz, eu nunca esqueci isso. Ele diz, é muito mais difícil virar o volante de um carro parado. Já tentou? Hoje tem carro de direção hidráulica, elétrica e por aí vai, então é muito mais fácil. Mas antigamente, eu lembro do meu avô, ele tinha uma carocha, um fusquinha, 69. Meu irmão, para você tentar virar o volante daquele bicho ali parado, eu lembro de eu pequenininho, nada. Tem crente que é assim, parado, atolado. E aí como que Deus vai virar o volante? Como é que Deus vai direcionar? Como é que Deus vai apontar o caminho? Não é essa a proposta de Deus. Deus deseja que cada um de nós nos envolvamos no serviço. Amém, irmãos? E eu não estou falando isso para que a gente tenha o máximo de voluntários possível na igreja. Não, eu estou falando isso por causa da administração, crescimento. Eu só vou crescer a partir do momento que eu me envolvo. Está comigo? Glória a Deus. Então diz assim, olha, para o aperfeiçoamento dos santos. Existe um aperfeiçoamento que Deus deseja nos trazer. O que é aperfeiçoamento? Crescimento. Deus deseja que todos nós cresçamos. Amém? E aí diz, olha, para a edificação do corpo de Cristo. Aí no verso 13 ele coloca um deadline. Até que o aperfeiçoamento de Cristo, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento da igreja, o crescimento da igreja, ele vai acontecer aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está comigo? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa interessante. Existe uma meta nos céus quanto a mim e quanto a você. E a meta é essa aqui. Deus deseja, é vontade de Deus, que eu e você cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Mas você vai conversar com alguns irmãos cristãos e eles dizem, eu não sei isso porque é mistério. Essa é a desculpa mais fácil que alguém pode dar, quando não sabe a palavra. Não sabe a vontade de Deus, é mistério. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem falado Deus tem preparado para nós. E muitas pessoas param aí e dão glória a Deus. Mas o próximo versículo diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Que Espírito é esse? Efésios vai dizer, o Espírito de Deus, aquele que conhece mais das coisas de Deus.
Aí no final do texto diz assim, quem nós podemos basicamente ensinar, como é que diz o finalzinho do texto? Aí ele vai e fala assim, nós temos a mente de Cristo. Quem conhece Deus a ponto de destruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é isso? A mente de Cristo, aquele que o próprio versículo de Paulo dizendo, alguns versículos anteriores, conhece mais sobre as coisas de Deus, habita dentro de nós. Ou seja, é a vontade de Deus ser revelado para nós. É a vontade de Deus que a gente conheça a Ele mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai ser liberto? Como é que a gente vai renovar na sua mente? Através do conhecimento de quem Ele é. Conhecendo Ele, eu vou conhecer quem eu sou nele. Assim eu vou saber o que Ele fez, o que eu tenho, o que eu posso, quem eu sou em Cristo. Eu lembro de um grande pregador que ele dizia, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e ele botava a igreja para repetir, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ora, como eu vou saber quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, se eu não conheço o que a Bíblia diz? Então o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, ele além de nos libertar, nos coloca numa posição de aperfeiçoamento. É vontade de Deus, é isso que a gente precisa entender. Deus coloca uma estrutura, segundo Efésios capítulo 4, Deus coloca uma estrutura no corpo de Cristo, para quê? Não para manipular, para mandar, para obrigar, para apontar. Ministros não são ditadores, essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus que você não pudesse comprar um carro, a não ser que o pastor libere. Essa não é a vontade de Deus. Tem gente que não entra dentro de um carro se o pastor não ungiu o carro primeiro. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus é bom demais, nós amamos Deus, obrigado, Pai. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus nos colocou na posição de corpo de Cristo. E Deus deseja que eu e você, através da palavra, conheçamos quem somos nele. Amém? Então, continua aqui. Olha, até que todos cheguemos à plena unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Olha só, para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Agitados, como que o menino faz? Agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia que induzem ao erro. Menino é agitado, irmãos. Já viu? Eu sei porque eu tenho criança. Menino, ele quer correr, ele quer, principalmente o homem, ele quer correr, quer pular, quer não sei o quê, não para. Aí quando você pensa, meu Deus, já é 7 horas da noite, vai acabar a pilha. Não, tem mais, irmão. E aí se você deixar, meu Deus do céu, e pula, não sei o quê. E os meninos vão ficando fortes, rapaz. Ontem a gente tem lá uma piscina de plástico lá em casa, e ontem eu estava brincando com eles de luta dentro da piscina, e aqueles meninos quase me dominando. Eu falei, como é que é isso? Não é assim não, o que é isso, rapaz? E os meninos vão ficando fortes, mas menina é assim, irmão, é agitado, né? Estou confessando coisa ruim sobre a vida dos meus filhos, não, mas menino, meu irmão, é da natureza. E tem crente desse jeito, agitado. Tudo, o que eu vou fazer agora? Calma. Tem gente que é assim, faz os planos da cabeça deles e depois oram para Deus abençoar. Faz o que quer da vida e depois, Pai, abençoa. Irmãos, deixa eu te dizer, tem um posicionamento que é muito mais fácil, muito mais eficaz, muito mais efetivo. Quando você busca dele, os planos dele para a sua vida. Porque esse plano, ele já vem abençoado. Você está comigo? É muito mais fácil. É muito mais fácil entender o que ele tem para a sua vida, porque já vem abençoado. Isso não quer dizer que vai ser fácil, está comigo? Mas é muito mais fácil operar debaixo de uma graça, de uma unção, do que tentar fazer na sua própria força. Então, esse posicionamento é muito mais fácil. Olha só, e não seja agitado, levado para um lado, para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Amém? Quantas coisas aparecem por aí, irmãos? Modismos no meio evangélico. Está comigo? A gente precisa entender, irmãos, como crentes, a gente precisa entender que a palavra é uma só.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Jesus, a palavra. Então existe uma palavra que não muda, existem conceitos da parte de Deus que não muda. Tem coisas que Deus não vai negociar, e Deus não vai negociar a palavra dele. E deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus vai respaldar não é o que você pensa da palavra, é o que a palavra diz. Amém? Porque tem um monte de gente aí, pegando versículos isolados. Lembra que a gente falou no domingo passado, sobre o coração? Né? Domingo passado a gente estava vendo sobre isso. Quantas pessoas falam que o coração é enganoso? Quantas vezes você ouve isso na igreja? Por quê? Por causa de um versículo isolado. Mas quando você vê a Bíblia no contexto todo, o profeta Ezequiel vai dizer que Deus vai tirar o coração de carne, de pedra e nos dar um coração de carne. Lá no Novo Testamento vai dizer, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ora, se essa é a relação, é a confiança que o próprio Deus deposita no nosso coração, a ponto de, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança para com Deus, como que o nosso coração é enganoso? Nosso coração nascido de novo não é enganoso. O que é enganoso é o coração de pedra, do não nascido de novo, aquele que não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Nós não, nós temos plenas condições de ter acesso à verdade da palavra. Irmãos, deixa eu te dizer categoricamente, o crente só erra se ele quiser. Só erra se ele quiser. Se ele for agitado, se ele for ansioso, se ele entrar em obras da carne, ansiedade, falta de paz, desespero, tem que fazer. Quem falou que tem que fazer? Calma, rapaz. Segura um pouco. Tem pressa. Cara, se Deus não te falou, é melhor você ficar. Irmão Reagan dizia algo muito interessante. Ele dizia assim, é melhor a gente ver as costas de Deus do que não ver Deus. O ideal é a gente caminhar junto. Nós estamos ali no passo de Deus. Mas se você tiver em dúvida de qual que é a vontade de Deus, é melhor você parar um pouco, respirar, descansa seu coração, porque Deus ele não vai te falar no meio de agitação. O pior momento para você tomar uma decisão na sua vida é no meio de uma agitação, no meio de confusão, a alma gritando. Você no meio daquela coisa, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. E no meio daquela confusão, daquelas vozes, você vai tomar uma decisão. Isso é como se diz, uma roleta russa. Pode ser que você acerte, pode ser que você erre feio. Então o melhor é parar, ter convicção e certeza da vontade de Deus e agir nela. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Deus é mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Tanto que às vezes a gente pensa que estamos tomando decisão rumo à vontade de Deus e às vezes estamos completamente errados. Mas isso não significa também que você tem que ficar parado. Tem muita gente parada esperando em Deus por 30 anos. O que você está fazendo? Estou esperando em Deus. Irmão, se o nosso Pai não está sendo claro conosco, tem alguma coisa errada. E deixa eu te dizer uma coisa, não é nele. Deixa eu ir para trás do púlpito aqui antes que alguém mande uma pedra. O errado não é ele. O errado às vezes somos nós que estamos sintonizados na frequência errada. Lembra daqueles rádios antigos que a gente sintonizava a frequência? Aí ficava... Oh, hello, welcome to BBC. Não era essa. Aí você vai mudando. Até que você encontra, qual que é a frequência certa, irmãos? É a frequência de Deus. Aleluia. Não estou ouvindo Deus. Vai para o pit stop da palavra, vai para a oração. É lá que você arruma a frequência. E Deus não está interessado em colocar um bombril na sua antena, não, irmão. Lembra disso? O povo aí tudo entregando as idades. Aleluia. Olha aí como é que a gente pega o povo. Tudo lembrando e entregando as idades. Hoje é digital, meu irmão. Mas antigamente, não pegava direito, tinha que colocar lá um bombril. Eu lembro uma vez, meu pai
meu pai, a gente estava lá na fazenda, lá na roça, e aí estava passando o jogo do Brasil, eu acho, e a televisão dando problema, aí lá vai meu pai subir no telhado para arrumar a antena. Aí chegou uma hora que ele apontou assim, e ficou perfeita a imagem. Só que na hora que ele tirava a mão, meu Deus, a vontade que dizia, pai, fica com a mão aí até terminar o jogo. Aleluia. Tá vendo, irmão? Os mais jovens aí, entendam o que é deserto. Aleluia. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus não está interessado em fazer uma gambiarra na sua vida, não. Ele não quer isso. Tem gente que está vivendo de gambiarra em gambiarra. Não, a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Olha que posição tremenda, irmãos. É assim que Ele quer que a gente viva. É na perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita. Esse é o padrão divino. Deus não quer que você ande por aí tropeçando, batendo a canela, chutando, rolando. Aí um dia, quem sabe, o dia que você chegar no céu, aí vai ser tudo bom. Não, a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. O que significa isso? Somos representantes do reino. Eu não estou a dizer, isso fique muito bem claro, eu não estou a dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Isto não é bíblico. Paulo passou por um monte de circunstâncias, um monte de provação, mas os olhos dele não estavam fitos nessas coisas. Ele não ficava ali a concordar com o diabo, a vida está difícil, a vida, meu Deus do céu, eu estou vivendo uma desgraça, um deserto. Não, irmãos. Um único dia que ele foi reclamar com Deus, Deus disse para ele, voltou para ele, Paulo, presta atenção numa coisa, a minha graça te basta. Acabou ali o discurso de murmuração. Pai, se a tua graça me basta, então eu vou fazer uma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sei, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, pelo amor de Deus. É isso que é posicionamento de crente. Aleluia. Deus nos chamou e o padrão bíblico Ele diz para mim e para você, você é mais do que vencedor. Você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Mas eu vou estar falando mentira. Não é mentira, você está falando fé. Deus olha para o mundo está escuro e Ele diz, haja luz. Antes dele dizer, não havia. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, rico sou. É a ideia de Deus olhar para as circunstâncias e dizer coisas como se já fossem. Se você não concorda com isso, quando você chegar no céu, você questiona a Deus. Eu não vou questionar. Eu olho para a palavra e penso, se Ele está dizendo assim, é assim e ponto final. Deus sabe mais do que a gente, irmãos. Você está feliz por isso? Então você pode se posicionar na palavra. Então o que a gente está falando? Aí continua o texto aqui de Efésios 4, verso 15 agora. Mas, ele está dizendo que não quer que a gente seja criança, andando para um lado para o outro, indo para qualquer evento de doutrina, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. A vontade de Deus é que a gente cresça. Cresçamos em quê? Em qual área? Em tudo. Naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Verso 16. De quem todo o corpo, está falando de mim e de você, todo, não é só alguns, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo, observe que todos nós fomos chamados, segundo a justa cooperação de cada parte. Existe uma justa cooperação de cada um de nós aqui. Deus tem uma justa cooperação para cada um de nós. O desejo de Deus não é que você seja um membro morto. Existe uma justa cooperação. Olha que tremendo, irmãos. Existe, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua, olha só, olha que trecho maravilhoso. Por causa da justa cooperação de cada parte, Deus então efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então como que a gente cresce? Se envolvendo. Falando de crescimento, irmãos, todo mundo, quer você reconheça isso ou não,
todo mundo quer ser relevante. Todo mundo quer que a nossa vida faça sentido. Ninguém aqui acorda de manhã pensando, rapaz, o meu desejo é que eu seja irrelevante. Meu desejo é que a minha vida não tenha sentido. Pai. E sabe, isso tem um nome, falsa humildade. Aleluia, ainda bem que eu estou aqui atrás do púlpito, lugar da proteção. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, humildade não é ser além do que Deus disse, mas também não é ficar abaixo do que Deus disse. Se Deus disse, eu acredito, e ponto final. A Bíblia olha para mim e para você e diz, você é embaixador do reino. Sabe o que é um embaixador? Aquele que representa o reino. Nós somos representantes do reino. A sua vida precisa ter relevância. A sua vida tem que ser um farol, irmãos. A sua vida tem que fazer sentido. As pessoas têm que olhar para você e desejar Deus. Eu não estou falando aqui de que todo mundo vai ter uma casa na praia, eu não sei o quê. Irmãos, isso não estou falando nada disso. A Bíblia nos garante que Ele é o meu pastor e nada me falta. Isso é promessa. Então, que a Bíblia promete, nós podemos nos apegar. Amém? A Bíblia não está dizendo que todo mundo vai ser milionário. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que não é para eu e você ter falta. Se estamos temporariamente em falta, nós podemos clamar uma promessa divina. E o Senhor, que é o responsável pela palavra dEle, vai nos suprir. Agora também, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que a gente tem que parar de ser orgulhoso. Tem gente que precisa e não aceita a ajuda de um outro irmão. Fala assim, obrigado, meu Deus. Então, o desejo do homem de ter valor na vida, é isso que a gente está falando. Por que tem tanta gente buscando, irmãos, alternativas, estou falando de crentes buscando alternativas à palavra de Deus, para que a vida tenha sentido, para que eles sejam influentes, para que eles façam algo. Porque, primeiro, esse está no coração do homem. Por isso que a Bíblia de Efésios vai dizer, existe uma justa parte. Porque eu e você temos a necessidade, e essa necessidade foi colocada em nós por Deus. Nós temos uma necessidade de fazer sentido, de servir, de ser Deus para alguém, de ser a expressão. Jesus era a expressão exata de quem Deus era. Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, Jesus Cristo é a cabeça, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, vai falar que Jesus Cristo, o corpo de Cristo e a cabeça são um. Isso não te faz a quarta pessoa da Trindade, amém? Mas isso te coloca numa posição de que estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, irmãos, nós representamos Cristo para as pessoas. Tem pessoas que elas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Elas vão observar como você anda, como é o seu posicionamento diante das dificuldades. Se você é uma pessoa de fé, ou na hora da dificuldade você mistura com todo mundo que está murmurando. Se lá no ponto de ônibus, se lá no trabalho, se está todo mundo reclamando da vida, você chega lá e reclama também. Esse tipo de posicionamento é posicionamento de quem não faz diferença. Agora, se você está ali, irmão, está aquela murmuração, porque você sabe como é que é, né? Tem hora que aquele que murmura mais parece que é o que ganha. Né? A competição da desgraça maior. Chega um e fala assim, meu Deus, fim de semana, nossa, não sabe o que aconteceu, eu caí da escada, machuquei todinho. Eu falei, foi só isso que aconteceu? Menino, está entendendo não? Você caiu da escada? Eu caí, foi do telhado. Aí todo mundo, uau! Aí o outro fala, rapaz, você caiu do telhado? Pois caiu eu, a mulher, 3 filhos, fomos tudo parar do hospital. Ah, não, esse aí venceu. Aê, parabéns, a desgraça maior. Então, o ser humano, ele fica nessa. Está comigo? Agora, irmãos, o nosso posicionamento é diferente. Vai dar a crise, a falta de emprego, o salário está ruim, o patrão é sem vergonha. Irmãos, o seu posicionamento é diferente.
Agora, isso vai te colocar num lugar onde você vai ser perseguido, atacado, não sei o quê. Bem-vindo ao clube, irmãos. Agora, você não está sendo perseguido. A Bíblia diz que por causa da palavra, nós vamos ser perseguidos. Tem gente que tem uma atitude ruim, de mau caratismo, é perseguida e culpa Deus. Amém? Aleluia! Que coisa boa. Irmãos, é por causa da palavra, é por causa de coisas desse tipo. O mundo está indo numa direção, você vai na outra. Não, gente, calma. Mas eu tenho uma solução. O salário, não sei o que, o patrão, não sei o que, aquele bolinho junta para falar mal na empresa. Aí você é o diferente mesmo. Você chega, gente, olha, eu sei uma coisa que a gente pode fazer. O quê? Vamos orar aqui por essa situação? Você está comigo? Aleluia. Pastor, isso é difícil demais. Bem-vindo ao clube. Isso aqui não é um clube da bênção. Está comigo, irmão? A gente não vem aqui, a gente não é crente para a gente ter um carro novo, uma casa nova. Graças a Deus, porque essas coisas são o nosso direito em Cristo e nós podemos sim crer por tudo isso. Eu posso crer por um carro novo, eu posso crer por uma casa nova, mas a Bíblia diz que se o Evangelho mudar minha vida apenas para esta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Nós estamos aqui principalmente para sermos testemunhas da verdade. Para as pessoas olhar para mim e para você e reconhecer Cristo e querer mudança de vida. É para isso que a gente está aqui, você está comigo? Estamos falando de crescimento. Então esses são posicionamentos de crescimento. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz assim: vós sois dele, em Cristo, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, se você ainda tem dúvida que você é a justiça de Deus, que você é santo, a Bíblia diz que nós somos dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? 1 Coríntios 6,11 diz assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 8. Diz assim a Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 8. Visto que, como seu divino poder, nos tem sido doado, presta bem atenção nisso. Já falamos da nossa posição em Cristo, somos justificados, lavados, remidos, santos, isso é o que a palavra diz. Agora, no 2 Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: visto que, como seu divino poder, está falando de você aqui, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que significa isso? Lhe foi dado tudo, já lhe foi dado, não vai ser dado, não é no céu. A Bíblia diz que já te foi dado, já está disponível tudo que você precisa para viver a vida de piedade. O que é a vida de piedade? É a vida em Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, já te foi dado, é seu. Agora, vamos aprender como é que acessa. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelos quais, mais uma vez, tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei participantes, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha a parte de Deus. Em nós mesmos a gente não conseguiria fazer isso, mas Ele nos justificou, nos salvou, nos redimiu, nos proveu de tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida. Eu lembro o testemunho de um homem que diz que ele teve um sonho, um tipo de visão, um sonho, e ele foi arrebatado aos céus, e ele caminhava junto com um anjo,
E aí a Bíblia diz que ele olhava alguns armazéns lá no céu, alguns pavilhões, armazém. E aí ele olhava assim, tinha lá um monte de coisa. E aí ele olhou, ele perguntou, o que é tudo isso? Aí o anjo disse para ele, isso tudo aqui é seu. Eu falei, meu? Isso tudo aqui é seu. Isso aqui é o seu, é o que você precisa para viver a vida e cumprir o propósito que Deus tem para você. Ele é meu. Agora você precisa acessar. Então Deus, Ele nos provê dessas coisas. Aí olha só, irmãos, agora no verso 5, ele começa a falar aquilo que a gente às vezes evita, aquilo que a gente às vezes não gosta, a nossa responsabilidade, a nossa parte. Porque tem muita gente vivendo a vida e jogando a culpa em Deus. Deus quis assim, Deus me mandou para o deserto, não aconteceu porque não é a vontade de Deus. Será que é mesmo? Olha o que diz o verso 5, por isso mesmo, vós, se não Deus, ele não está falando de Deus aqui não, de Deus ele já falou, ele falou que ele nos deu todo o acesso às coisas, tudo que pertence à vida e à piedade, ele já nos deu, já nos proveu, agora ele passa a bola para o homem, para mim e para você, ele diz assim, olha, por isso nós, reunindo toda a vossa diligência, é preciso diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio, olha que palavra maravilhosa, a perseverança. Tem gente vivendo como se isso fosse um palavrão. Perseverança é bíblico, irmãos. Não é tudo que Deus te diz que vai acontecer daqui a 5 minutos, não. É preciso perseverar. Está comigo? A perseverança, a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejas mais inativos, e nem infrutuosos. Aonde? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você voltar ao seguinte, guarda isso aí, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se voltar no verso 3, observa o verso 3 de novo, visto que, como seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas, que conduz à vida e à piedade. Como que eu acesso? No pleno conhecimento daquele que nos chamou. E embaixo diz, quando eu associo essas coisas juntos, que são atitudes minhas e não de Deus, é escolha minha e não de Deus, é livre-arbítrio, é posicionamento, são atitudes que eu preciso ter diante da vida. A Bíblia diz que eu começo a acessar, eu começo a enxergar, os olhos do entendimento ali, eles começam a abrir, eu começo a ver o que já é meu. É como se agora as portas eu começo a acessar. Então é assim. O caminho é o amor? É. O caminho é o perdão? É. Mas olha só, fica melhor ainda. Então isso que a gente precisa entender aqui. Existe uma parte de Deus e uma parte do homem. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, diz assim, despojando-vos. Quem que se despoja? Diga, eu. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja. Olha só, coisas que não existem no meio cristão. Não sei porque ele está falando isso. De hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar mal dos outros. Guarda a linguinha, amado. Irmãos, eu aprendi uma coisa maravilhosa. Se eu não sou parte do problema e nem da solução, eu fico calado. Amém?
Se você não é parte da solução e nem faz parte do problema, não entra, porque isso se chama fofoca, isso se chama maledicência. E aí as pessoas falam, não sei porque que não acontece nada na minha vida, não sei porque parece que eu estou parado em Deus, Deus não tem plano para a minha vida. Não, irmão. Não é que Deus não tem plano para a sua vida, não. Às vezes é porque estamos envolvidos com essas coisas. Hipocrisia, inveja, maledicência. Verso 2, desejai ardentemente, deseja. O quê? Como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso. Aleluia. Irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia diz que eu preciso querer e eu preciso realizar. Eu preciso executar. Existem coisas do plano de Deus que é para você fazer. E não vai adiantar nada empurrar para Deus. Glórias. Vamos continuar aqui, é Filipenses capítulo 2, verso 12. Olha que coisa maravilhosa. Vai ficando cada vez melhor, irmão. A Bíblia é maravilhosa. Filipenses capítulo 2, verso 12 diz assim: assim, pois, amados meus, está falando com a gente, somos amados, amém? Quantos aqui são amados? Eita glória! Amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem que desenvolve? Diga eu. Desenvolvei. Não é assim, fica parado que Deus vai fazer a obra, irmão. Não. Eu vou desenvolver. Olha só, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 14. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Olha que bênção, irmãos. Eu não sei porque ele está falando essas coisas para a igreja, mas deve ser para alguém aí, fora. Verso 15, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis a luz do mundo. Amém? Agora, olha só isso. Primeira coisa, já vimos aqui que a gente viu até agora, que Deus nos proveu. Deus tem uma visão, Deus tem um plano, eu acho que isso está bem claro para a gente. Aí a gente viu agora que tem a parte que me cabe, tem coisas que eu preciso fazer. Agora aqui em Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim, e essa é mais ou menos a pergunta para a seguinte resposta. Por que alguns crentes não têm progredido na vida cristã? Ou seja, não têm crescido. De fato, o título da minha Bíblia diz assim, esse título obviamente não estava na carta do autor de Hebreus, mas diz assim, os cristãos hebreus não tinham progredido. Olha só, aí o verso 11 diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo corrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática, o que diferencia a criança do adulto não é o tanto que ele conhece, é o tanto que ele pratica. Olha só, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, quanto o mal. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe por que o povo erra? Letargia, preguiça, fraqueza. É aí que mora o perigo. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, a gente vai errar no processo, irmãos. A gente vai cometer erro no processo. A gente vai fazer um negócio pensando que é a vontade de Deus, depois a gente descobre que não é. O problema não é errar, o problema é ficar parado. Eu não oro porque eu não sei orar. Irmão, fica tranquilo. Eu não tenho medo de pegar no microfone porque eu não sei falar. Não. Quem te julga é carnal. A Bíblia diz que a gente se julga a si mesmo, não é para a gente julgar o irmão. Agora observe esse ponto, ele é muito importante. A diferenciação que Paulo ele faz aqui, o autor de Hebreus, que faz aqui entre a criança, porque a gente pensa assim, eu não sou criança mais, fiz 4 anos de seminário teológico, que é isso, rapaz? Conheço grego, conheço hebraico. A diferença não é o tanto que a gente conhece, a diferença é o tanto que a gente coloca em prática. Você pode ser professor do que você quiser, irmãos. Se aquilo que você ensina, você não pratica, você é criança. Ei! Você está comigo? A diferença é a prática. A gente pode dar uma aula de amor aqui. Se eu não ando em amor, eu sou criança. Eu sou só uma criança que repete o que os outros falam. Só isso. E aí a gente pensa, por que não está acontecendo nada na minha vida? Porque é criança. Fala bem demais, prega bem demais. Mas se sua vida, se o povo não olhar para sua vida e ver Deus, é só barulho. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 13, o texto que fala sobre o amor, né? É interessante que antes dele e depois, a gente está falando de quê? Dos dons do Espírito em manifestação. A igreja de Coríntios era uma igreja que operava nos dons do Espírito poderosamente. Mas era uma igreja carnal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu amo os dons do Espírito. Amo a manifestação dos dons. Eu sou pentecostal, irmão, eu gosto do replé mesmo. Mas se amor não tiver envolvido, é só barulho. Só barulho. A gente não vai viver de barulho. A gente vai viver da prática da palavra. O que vai nos sustentar no dia mau, irmãos, não é o reteté da sexta-noite. O que vai nos sustentar no dia mau é a palavra no nosso coração, saindo da nossa boca. É a palavra em prática. É quando você tem a oportunidade de falar do irmão e você fica calado por amor a ele. É quando você tem a oportunidade de revidar o mal com o mal e você sabe que Deus não faria isso. Portanto, você se segura. Mas é injusto. É injusto, irmãos. Fica tranquilo. Esse conceito de injusto, depende de qual justiça a gente está falando. É da justiça humana ou da justiça do Senhor? Porque segundo a justiça de Deus, já somos justos nele e justificados por ele. Então, irmãos, deixa que ele faz, fica tranquilo, fica em paz. Você não tem que tomar a rédea de nada, não. Você tem que ficar firme na palavra. Deixa que Deus... Irmão, se Deus não abrir porta, não é nem para você entrar. A porta que ele abre, homem nenhum fecha. Crescimento espiritual, irmãos, não é por networking. Quem a gente conhece. Eu vou crescer porque eu sou amigo do não sei quem, não sei o que lá. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é diferente. Deus te acha por trás das malhadas. É assim que funciona o reino de Deus, irmão. Você está lá. O que Davi estava fazendo, irmão? Escondido. Nem o pai lembrou dele. Oportunidade maravilhosa. Trouxe aquela carrada de menino e esqueceu Davi. Mas o profeta tinha uma convicção no coração. Não, Deus me falou, é filho desse homem. Aí ele vai e diz, você não tem mais um menino? Olha, tenho, rapaz, lembrei, está lá. É um menino lá, está cuidando das ovelhas, chama ele. A gente não vai sentar nessa mesa se ele não tiver. Aleluia! De repente chega da visão ali, meu irmão, devia estar fedendo a ovelha. Chega ali aquele menino, né?
sei lá, mais perdido que cego em tiroteio. O que está acontecendo aqui? Aí Deus fala, é esse aí, ó. É o que está lá por trás das malhadas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você precisa ser a escolha de Deus. Se preocupa se você não é a escolha do homem, não. Se você é a escolha de Deus, é o suficiente. É o suficiente. Ele vai te levantar, Ele vai te colocar. A Bíblia diz, é impossível acender uma lâmpada e deixar debaixo da mesa. Sabe qual é o meu papel e o seu? Acender a lâmpada, irmão. Levantar é com Ele. Eu nunca pedi nada, irmãos. Tem gente que fica olhando e falando, que é isso, supervisor do ministério. Irmãos, se você soubesse. A minha vontade era estar ali, ó, no lugar do Joseph, operando a câmera. Eu amo, aquilo ali é bom demais, mas você tem noção, não? Não, eu estou aqui por causa da vontade de Deus. Deus quis, não fui eu que procurei, não fui eu que corri atrás, não fui eu que entrei em politicagem, não, irmãos. Estou aqui simplesmente porque Deus, o dia que Deus falar, vai outro vir, irmãos, eu vou servir do mesmo jeito. Não estou aqui por causa do homem, não, irmão, estou aqui por causa do Senhor. O que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer, porque aí, é nesse lugar, é nessa posição que a gente encontra paz, alegria, a gente encontra suprimento, a gente se encontra em Deus. Quando a gente se encontrar em Deus, irmão, você não troca esse lugar por mais nada. Você não troca esse lugar por dinheiro, paz, título, bens. Esse é o melhor lugar do mundo, se encontrar em Deus. É nesse lugar que o pleno suprimento da paz do Pai vem. Para a gente terminar, sabe quando o pregador diz que a gente terminar, ainda tem mais 40 minutos. Estou brincando. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 9, diz assim, verso 8, cuidando que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição do homem, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Verso 10, ele está falando o quê? Que em Cristo habita a plenitude da divindade. Verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. 1 Coríntios 3, 21 diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. É tudo vosso. Verso 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Você está comigo, irmãos? Por fim, Filipenses 3,12, Paulo falando, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Irmão, a gente está falando de Paulo, do cara. Primeiro passo para a gente crescer espiritualmente, sabe qual é? Reconhecer que você ainda não é perfeito. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Então ele sabia, existe uma conquista que veio de Cristo e existe uma conquista do homem. Uma posição, uma verdade posicional. O que é verdade posicional? Já temos tudo, tudo nos foi provido, sou justiça de Deus. Essa é uma verdade posicional, estamos nele. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados em Cristo, à direita de Deus. Verdade posicional. Agora ele sabia que existe uma verdade vital. O que é isso? É trazer a realidade de lá para cá. É um posicionamento meu, aonde eu vou fazer com que o reino de Deus se manifeste na terra. É mais ou menos o seguinte, Jesus disse, imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. A unção, o poder para a cura vem de quem? De Deus. Quem que impõe? Você a mão. Então, uma ação sua libera o poder dos céus
para a terra. Não é de qualquer jeito. É uma ação em fé, debaixo de uma inspiração divina, porque a Bíblia diz que os dons são dele, não são nossos. É quando ele quer e não quando a gente quer. Então, se Deus nos inspira e nos instrui, eu vou ser usado por Deus para manifestar o reino dos céus na terra. A vontade de Deus na terra. Qual que é a vontade de Deus? Jesus Cristo levou sobre si toda dor, toda enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a vontade de Deus é cura. Quando? Sempre. Ah, eu não concordo com isso. Pronto, por isso que você não vive. Verso 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo dizendo, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, está falando para mim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, presta bem atenção, instruções de Paulo para mim e para você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Esse ponto aqui tem predido muita gente no passado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa bem claramente, as bênçãos de Deus do passado é maná podre. Tem gente que está lá atrás. O maná da vida de Deus para você é diário, meu querido. Deus tem uma bênção diária. Ah, mas em 2014 Deus me abençoou. Que bom! É passado, ficou lá. Se alegra por essa bênção. Talvez você tenha ela até hoje. Talvez você desfrute dela até hoje. Mas tem gente que vive a vida olhando para o retrovisor. Vai bater o carro, irmão, se a gente andar desse jeito. Existe um maná diário, existe uma bênção diária, existe algo novo da parte de Deus, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida com Deus é para você contar um milagre todo dia. O que é que Deus me falou comigo hoje? O que é que Deus... Aleluia! Se você chegou à noite, Deus não te falou nada durante o dia, tem alguma coisa errada, irmãos. É uma vida fresca diante de Deus. Algo novo, novidade de vida, é todo dia. A Bíblia diz que as bênçãos dele, a Bíblia diz, irmãos, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Todo dia tem algo novo de Deus. Todo dia tem um motivo para você celebrar. Aí ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu esqueço das coisas para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Qual que é o seu alvo? Qual que é aquilo que está diante de você? Quem avança não é Deus que te empurra, é você em Deus que avança. Toma as rédeas da sua vida, irmão. Toma as rédeas, se levanta, toma as rédeas da sua vida. Para com isso. Eu não sei o que eu faço na sua vida. Sabe, irmão, está dentro de você. A visão, o plano de Deus está dentro de você. Só precisa ter coragem. Se tem que acordar cedo, bora acordar cedo. Se tem que fazer isso, bora fazer isso. Mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer na força do Senhor. No poder dEle, debaixo da graça. Verso 14, ele diz, avançando, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Irmãos, existe um alvo. Existe um alvo. Qual que é o seu alvo? Paulo, ele diz, existe um alvo e eu avanço para ele. Nada vai me parar. Eu vou pegar, eu vou chegar, eu vou fazer o que Deus quer. O que está queimando no seu coração? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Eu não sei. Está errado, irmão. Você precisa descobrir o plano de Deus para a sua vida. Descobre, gasta tempo com Ele, busca da fonte. Qual que é a vontade de Deus? A Bíblia diz que o sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas. E a Bíblia diz que se eu pedir sabedoria, Ele me dá. E a ninguém impropera. O que significa isso? Ele não fica segurando sabedoria para Ele, não. A Bíblia garante que se você pedir, Ele dá. Então eu preciso de sabedoria. Qual que é o alvo? Qual que é o plano de Deus? Qual que é o próximo passo, Pai? O que o Senhor tem para a minha vida? Deus já está... Irmãos, acabou a escola ministerial e imediatamente Deus começou a colocar coisas no meu coração. Imediatamente começou a chegar coisas no meu coração a respeito disso. E eu sei, irmãos, que a gente vai experimentar um crescimento avassalador. Eu vejo, meu Deus, eu vejo o pessoal pregando na escola de ministros e na escola bíblica. Eu falei, eu vou parar de pregar. Esse povo é bom demais.
Que povo maravilhoso, irmãos. Quantas preciosidades Deus tem levantado aqui nesse lugar. Agora, não é para a gente ficar parado igual uma lagoa. O lago é morto, irmão, não tem pouca vida. Deus nos chamou como um rio. E não tem esse negócio de denominação também não, irmão. Meu sonho é a gente chegar, juntar as igrejas aqui, tudo essa região, irmãos. Eu digo para você, nós vamos ver em nome de Jesus as igrejas aqui operando juntas, marcha para Jesus, o que tiver que acontecer aqui, irmão. A gente vê o poder de Deus operando nesse lugar. Nós não estamos aqui para ser espectador, não, irmão. A gente está aqui para saquear o inferno mesmo. Então ele diz que existe um alvo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Existe um prêmio te aguardando, irmãos. Isso não tem nada a ver com competição. Quando a Bíblia fala de corrida, não é eu competindo contra você. A gente acabou de ver que esse sentimento de inveja é carne, é podre, é coisa de criança. Eu me alegro quando o irmão cresce. O meu desejo é ver todo mundo muito melhor do que eu, irmão. Porque aí eu sei. Se eu ficar aqui treinando pessoas para ser igual a mim, eu falei. Eu quero que o povo faça mais, corra mais, cresça mais, avance mais. Essa é a minha vontade. Eu não quero que o meu filho seja igual ao meu filho natural, os dois. Eu não quero que ele seja igual a mim, não. Eu quero que eles façam melhor. Amém? Então diz assim, olha. Verso 15. Todos, pois, está falando de todos, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. Se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Existe coisas em Deus. Observa essa última frase. Andemos de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Existe uma revelação em Deus que você já alcançou. A Bíblia diz, ande nela. Pratica. Existem áreas da nossa vida que a gente deixou de ser menino, virou adulto. Agora a expectativa de Deus é, coloque em prática, ande, pratique. E as outras coisas, o versículo anterior diz, Deus vai nos mostrar. Vai ter coisas que a gente vai errar, vai. Vai ter coisas que a gente vai falar, vai. A gente não é perfeito, ninguém é. Eu digo direto aqui, se a sua expectativa é que essa igreja seja perfeita, você está no lugar errado. Por quê? Porque eu estou aqui. Você está comigo? A questão é, nós não somos perfeitos. Estamos numa caminhada. Estamos caminhando para a perfeição em Cristo. Amém? Deus continue te abençoando. Pratique aquilo que você sabe